Uma mãe abandona seu filho cowboy no meio de uma floresta, deixando-o sozinho e sem rumo. Mas o que ninguém sabia é que esse jovem carregava dentro de si um segredo que o tornaria milionário e mudaria a vida de todos que o ajudassem. Essa é uma história de superação, onde a dor se transforma em uma grande oportunidade. Ele nos ensina que, mesmo quando a vida parece nos virar as costas, a força para mudar tudo está dentro de nós. Quando ele finalmente encontrou quem o ajudou, as vidas de todos ao seu redor mudaram para sempre. Se você já se sentiu perdido ou desamparado, essa história vai tocar seu coração e mostrar que, mesmo nas dificuldades, há sempre uma chance de recomeçar e conquistar. Visualize uma manhã cinzenta na floresta. O vento sussurra entre as árvores e você ouve apenas o som das folhas caindo como lágrimas de um céu em choro. Agora, preste bem atenção, porque o que você está prestes a ouvir mudará tudo o que você pensa sobre justiça, família e destino. Um jovem homem, Luke, apenas 17 anos de idade, veste roupas gastas de cowboy, surradas pelo tempo e pela luta constante contra os elementos. Seu rosto está queimado pelo sol tropical e pelas cicatrizes invisíveis de uma vida tão áspera quanto a casca de uma árvore antiga. Ele está montado em um cavalo, um animal magro e cansado, assim como ele, com os olhos cabisbaixos e o passo pesado de quem já carrega mais do que deveria. E então, do nada, aparece ela. Sua mãe, uma mulher cuja expressão é tão fria quanto o gelo das montanhas mais altas, tão vazia quanto uma noite sem estrelas. Seus olhos não refletem amor, compaixão ou sequer um lampejo de remorso. Há algo de partido em seu rosto, como se o coração tivesse endurecido tanto que nada mais conseguisse penetrá-lo. Ela não diz uma palavra, não há despedida tensa, não há abraço que dura uma eternidade, não há sequer um olhar de compaixão, nem mesmo um sussurro de explicação. O que há é apenas silêncio. Um silêncio ensurdecedor que pesa mais que 1000 palavras, mais que 1000 promessas quebradas, mais que toda a dor acumulada nos anos de convivência forçada. Ela simplesmente aponta para a floresta com a mão, com um gesto que é mais uma condenação que um adeus, como quem aponta para o inferno e diz: "Este é seu destino." Luke compreende sem palavras, apenas com aquele gesto frio e definitivo que ecoará em seus ouvidos para sempre. Luke é empurrado para fora do cavalo com uma força inesperada. Ele cai no chão duro, sente a poeira entrando em seus pulmões, sente a dor aguda no corpo, mas o que dói mais, infinitamente mais, é o que vê nos olhos de sua mãe. Vazio absoluto, indiferença pura, desamparo deliberado. Ela vira seu cavalo com um movimento brusco e sai galopando através da floresta densa, os cascos do animal fazendo um barulho cada vez mais fraco, até desaparecer completamente entre as árvores. E ele fica ali, sozinho, completamente sozinho. Luke apenas observa, esperando que ela volte, que isso seja uma brincadeira cruel, perpetuada por alguém que outrora o carregou no ventre. Esperando que ela grite seu nome de volta, que reconheça o erro que cometeu. Esperando por qualquer sinal que indique que ele ainda importa. Mas ela não volta. Os minutos passam. A floresta permanece quieta. Nenhum som de cascos. Nenhum chamado perdido. Apenas a brisa fria que passa através dos seus cabelos e o bater de seu coração, acelerado demais, muito rápido demais. Luke fica de pé, seus joelhos tremem sob o peso do que acabou de acontecer. Ele está cercado por uma floresta gigantesca que o engole como um monstro insaciável. Quilômetros e quilômetros de árvores antigas, de desconhecido absoluto, de escuridão que se estende para todos os lados. A vastidão diante dele é aterradora. Seu cavalo,
o único ser vivo que realmente conhece, agora é o único companheiro que lhe restou neste mundo vasto e hostil. Ele olha para as mãos e vê que estão tremendo. Não de frio, apesar da temperatura cair, de desespero puro, de um vazio que ele nunca experimentou antes. E é neste exato momento que Luke compreende algo fundamental, algo que mudará para sempre como ele vê a vida. Ninguém vem salvá-lo. Ninguém. Ele está completamente sozinho neste mundo, e essa solidão é mais real que qualquer coisa que ele já tocou. Espera aí. Você quer saber o que acontece a seguir? O que Luke descobrirá nesta floresta? Por que sua mãe o abandonou assim? Deixa eu te contar uma coisa. Essa história vai te chocar até o final. Se você quer continuar acompanhando esse destino surpreendente, faça um favor para mim. Curta esse vídeo agora, se inscreva no canal para não perder absolutamente nada e compartilhe isso com seus amigos. Porque essa história é tão absurda, tão cheia de reviravoltas, que você precisa de testemunhas. Vamos lá, deixa um like gigante aí. Agora deixa eu continuar essa história que vai explodir sua mente. Luke permanece imóvel por alguns instantes, que parecem horas, processando tudo aquilo. Seu corpo está congelado, não apenas fisicamente, mas emocionalmente também. Ele respira fundo e a cada inspiração a realidade bate mais forte. Depois, lentamente, como um soldado ferido que ainda encontra forças para continuar, ele inicia uma caminhada pela floresta escura. Seus pés machucam a cada passo na terra irregular e áspera. Suas roupas rasgadas prendem galhos e espinhos, criando um som que o acompanha como um fantasma audível. O cansaço toma conta do seu corpo. Aquele cansaço que vem não apenas do corpo, mas de uma fadiga emocional profunda. Mas ele continua. Tem que continuar porque parar significa render-se, e Luke nunca foi do tipo que se rende facilmente. Enquanto caminha, Luke começa a sussurrar para si mesmo, quase como uma oração, ou talvez como uma conversa com os espíritos da floresta. Suas palavras são baixas, quase inaudíveis, abafadas pelo vento e pelas folhas, mas elas revelam pensamentos profundos que fervilham em sua mente. Ele fala sobre a decisão de sua mãe, sobre o porquê disso tudo, sobre se em algum momento ele fez algo tão terrível que merecesse este castigo. Ele se questiona se era tão inútil assim, tão dispensável, tão sem valor aos olhos daquela mulher que o criou. Por quê? Ele sussurra para o vento. Por que agora? Por que desse jeito? As perguntas ficam sem resposta, ecoando apenas através das árvores antigas que testemunharam inúmeras histórias de sofrimento humano. O que você precisa compreender profundamente é que Luke não é um garoto comum. Ele não é um adolescente fraco, criado nas comodidades de uma cidade. Ele cresceu numa vida difícil, áspera como pedra, preparado para isso desde pequeno por seu pai falecido, um homem de verdade, um cowboy autêntico que tinha o coração tão forte quanto o ferro. Seu pai lhe ensinou desde cedo a ler os sinais da natureza, a reconhecer perigo, a caçar, a pescar, a construir abrigo, a sobreviver quando tudo parecia impossível. Seu pai plantou em Luke as sementes da resiliência, da coragem silenciosa, da habilidade de se adaptar a qualquer situação. Mas nada o preparou para o abandono de sua mãe. Nada na natureza, nada que seu pai tivesse ensinado, podia preparar um garoto para ser descartado como lixo pela única pessoa que deveria amá-lo incondicionalmente. Luke senta embaixo de uma árvore centenária, encostando seu corpo cansado no tronco áspero. Ao seu lado, seu cavalo passeia, os dentes mastigando grama seca, alheio ao drama humano que se desenrola próximo. Luke observa tudo o que possui neste mundo, inventariando sua riqueza material, que cabe em suas mãos e em sua mochila surrada. Uma corda antiga, tecida com as próprias mãos por seu pai há anos atrás.
uma faca enferrujada que ainda consegue cortar, apesar dos anos de negligência. Uma moeda antiga e desgastada que pertencia a seu pai, com a imagem de um rosto desconhecido, mas que representa toda a esperança que Luke ainda carrega. Uma jaqueta velha que oferece pouca proteção contra o frio da noite, mas que mantém viva a lembrança dos dias em que seu pai a usava e Luke dormia encolhido contra o calor que emanava daquele tecido. Essa é toda a sua riqueza material neste mundo. Nada de dinheiro, nada de propriedades, nada de segurança. Mas existe algo muito mais valioso, algo que sua mãe não percebeu ao abandoná-lo, como se abandona um objeto quebrado. Luke tem a sabedoria de seu pai. Ele tem habilidades que a maioria dos homens nunca possuirá. Conhecimentos que foram passados através das gerações de cowboys que vieram antes dele. Ele olha para o horizonte, aquele horizonte que antes lhe inspirava medo, e percebe que a floresta, antes um lugar de terror e desconhecido, agora se torna algo diferente, se torna uma oportunidade. Uma chance de descobrir quem ele realmente é, longe da frieza de sua mãe, longe de tudo que conhecia, longe de todas as expectativas que nunca conseguiu atender. Luke se levanta com dificuldade, as articulações dos joelhos rangendo com a idade que não deveria ter ainda, e faz uma promessa a si mesmo em voz alta e clara para que a floresta inteira ouça. Sua voz sai firme, apesar do medo que ainda habita seu peito. Eu não apenas sobreviverei, eu descobrirei por que fui abandonado. Eu descobrirei se existe uma razão por trás disso. Algum propósito oculto que minha mãe guardou em silêncio, algum segredo que ela carrega no coração. E a floresta, como se respondesse a seu chamado, como se reconhecesse a determinação em sua voz, parece sussurrar de volta. O vento muda de direção, mais suave agora. Os pássaros cantam mais intensamente, criando uma sinfonia que ressoa através das árvores. É como se a natureza reconhecesse algo em Luke que ele ainda não reconhecia completamente em si mesmo, uma força adormecida, um propósito ainda a ser revelado. O mistério está começando. A história que o transformará para sempre está prestes a ser iniciada. E Luke, apesar de tudo, apesar do abandono que rasga seu coração, apesar da solidão que o consome a cada respiração, ele segue em frente. Porque alguém que foi capaz de sobreviver ao abandono de sua própria mãe é alguém que pode sobreviver a qualquer coisa neste mundo. Os primeiros dias na floresta são um teste de vontade que testa cada fibra do corpo de Luke. Ele não tem tempo para lamentar. Não há espaço para a autopiedade quando o estômago grita de fome e a noite se aproxima com suas garras de escuridão. Luke aprende a viver como seus ancestrais viveram, conectado à terra, lendo seus sinais como se fossem páginas de um livro sagrado. Ele usa suas habilidades de cowboy não para luzir ou impressionar, mas porque sua vida depende delas. Cada movimento é deliberado, cada decisão é crítica. Nos primeiros amanheceres, Luke caça. Ele se move pela floresta com uma silenciosidade que surpreenderia até os animais mais cautelosos. Encontra trilhas deixadas por veados, rastreia seus movimentos com os olhos atentos que aprendeu a desenvolver desde a infância. Sua faca enferrujada se torna uma extensão de seus braços, e quando consegue sua primeira caça, um coelho assustado, ele sente mais que apenas alívio, sente um vislumbre daquele homem que seu pai queria que ele se tornasse. A noite é quando a verdadeira luta começa. Luke constrói abrigos com o que a floresta oferece. Galhos secos, folhas grandes, musgo que cresce nos troncos das árvores antigas. Com a corda de seu pai e sua criatividade, ele cria estruturas que o protegem do frio e da chuva. Cada noite que passa protegido, cada manhã que acorda vivo, é uma vitória silenciosa contra tudo que o mundo tentou lhe tomar. Luke pesca em riachos cristalinos que cruzam a floresta.
Ele aprende a ler a água, a entender onde os peixes se escondem, qual é o melhor momento para pegar sua refeição. Com as mãos, com armadilhas primitivas, com sua inteligência, ele consegue sempre o que precisa para sobreviver. Mas há algo além da simples sobrevivência que Luke descobre durante essas semanas iniciais. Há um senso de liberdade. Pela primeira vez em sua vida, ele não está sob o jugo de alguém. Não há expectativas que não consiga atender. Não há juízos sobre quem ele é ou deveria ser. Aqui, nesta floresta, ele é apenas Luke. E de alguma forma isso é suficiente. Suas habilidades se desenvolvem dia após dia. Ele aprende a fazer fogo com materiais que encontra no chão. Aprende a identificar plantas comestíveis das venenosas. Aprende a sentir quando um predador está próximo. Quando a floresta está muito silenciosa. Quando algo está errado. Ele se adapta ao ambiente selvagem de forma que não é apenas impressionante, mas é como se tivesse nascido para isso. A inteligência que Luke sempre possuiu, mas que nunca teve chance de florescer sob a frieza de sua mãe, agora brota como uma flor selvagem. Ele resolve problemas criando ferramentas melhores. Ele melhora seu abrigo a cada semana. Ele documenta mentalmente o mapa da floresta, memorizando cada riacho, cada árvore distintiva, cada caminho seguro. É em uma terça-feira, depois de 22 dias, sobrevivendo sozinho, que tudo muda. Luke está em uma caçada rotineira quando ouve algo diferente. Não é o barulho dos animais. Não é o vento ou a chuva que se aproxima. É outro som, metálico, que ecoa através de uma ravina próxima. Sua curiosidade, aquela mesma curiosidade que seu pai sempre disse que poderia salvá-lo ou perdê-lo, o leva em direção ao som. Depois de rastrear a fonte por horas, Luke encontra uma caverna antiga, quase completamente oculta por vegetação densa e raízes que parecem guardiãs intencionais. A entrada é tão pequena que ele tem que se arrastar para entrar, seus ombros raspando na pedra úmida. Dentro, encontra-se em um espaço que parece congelado no tempo. Os raios de sol conseguem penetrar por pequenas fendas acima, criando colunas de luz dourada em meio à escuridão. E ali, em uma prateleira de rocha natural, repousa um baú genuinamente antigo, feito de madeira escura e reforçado com metal enferrujado. Com o coração acelerado, Luke abre o baú. Dentro não há moedas de ouro. Não há joias que brilhem. Há algo bem diferente. Um mapa intricadamente desenhado em pergaminho envelhecido, com marcas e símbolos que Luke reconhece de histórias que seu pai contava durante as noites frias ao redor da fogueira. O mapa mostra a floresta, mas não a floresta como ela é hoje. Mostra a floresta de séculos atrás, com construções marcadas, trilhas antigas e um grande X marcado em um ponto específico com a inscrição em letras antigas. O legado dos cowboys ancestrais, apenas para aquele que possui o sangue. As mãos de Luke tremem enquanto segura o pergaminho. Seu pai nunca mencionou isto. Ou talvez tivesse mencionado e Luke, naquela época, era muito jovem para entender. Muito distraído pelas responsabilidades cotidianas de sobreviver ao lado de uma mãe que o desprezava. Naquele baú também há documentos antigos, registros de uma linhagem de cowboys que viveram centenas de anos atrás. Homens que construíram uma comunidade próspera nesta floresta, que acumularam não apenas riqueza, mas sabedoria, estratégias de sobrevivência, conhecimentos sobre como harmonizar a vida humana com a natureza selvagem. E então, Luke compreende algo que o deixa frio. Sua mãe sabia sobre isso. Não há como ela não saber. Os documentos mencionam ela pelo nome. Há uma carta, endereçada especificamente a Luke, escrita pela avó de Luke, alguém que ele nunca conheceu, que faleceu antes de seu nascimento. A carta explica tudo. Bem, quase tudo.
A carta diz que Luke é herdeiro de um legado antigo, que o abandono seria necessário para que ele compreendesse o valor daquilo que estava por descobrir, que apenas através do sofrimento e da prova de sua própria força é que ele poderia realmente reivindicar aquilo que lhe pertencia por direito de sangue. Sua avó escreveu: "Meu querido Luke, se você está lendo isto, significa que sua mãe cumpriu a promessa que fez comigo. Significa que você foi deixado para trás, que você sofreu, que você aprendeu. O tesouro que você encontrará não é apenas riqueza, é a sabedoria de gerações. É o poder de transformar mundos. Mas só aquele que é forte o suficiente para suportar o abandono é forte o suficiente para carregar este fardo." Naquele momento, uma onda de emoções conflitantes varre por Luke. Gratidão, raiva, confusão, esperança, traição, propósito. Tudo misturado em um caldo emocional que o deixa incapaz de pensar direito. Luke senta no chão da caverna, o mapa nas mãos, e chora. Não são lágrimas de fraqueza, mas de libertação. Todas as lágrimas que não pôde chorar quando foi abandonado agora fluem em cataratas. Todas as perguntas que formulou agora têm pelo menos um início de resposta. Ele passa horas naquela caverna, estudando o mapa em detalhes. Cada marca, cada símbolo, cada inscrição antiga conta uma história. As trilhas marcadas o levam a locais que ele reconhece agora, places que ele passou durante suas caçadas sem saber o que significavam. Mas há um caminho específico que o mapa marca como imperativo. Um caminho que leva através dos lugares mais perigosos da floresta, atravessando rios que podem ser mortos durante a estação de chuvas, escalando encostas que desafiaram homens mais velhos e mais fortes. Este caminho leva ao coração da floresta, a um local onde, de acordo com os símbolos antigos, está o verdadeiro tesouro, o núcleo do legado. A sabedoria ancestral que poderia transformar não apenas a vida de Luke, mas a vida de todos ao seu redor. Luke embrulha o mapa cuidadosamente em um pano impermeável que encontra no baú, junto com os documentos e a carta de sua avó. Ele coloca tudo em uma mochila que tece com fibras da floresta, resistente e confiável. Agora ele tem direção. Agora ele tem propósito. Agora ele tem a oportunidade de não apenas entender por que foi abandonado, mas de transformar esse abandono em algo significativo. Enquanto sai da caverna, Luke para um momento e olha para trás. Naquele baú, ele deixa a moeda antiga de seu pai como um presente para quem quer que venha depois, como um sinal de que alguém esteve lá, que alguém descobriu o segredo. A floresta o recebe novamente, e desta vez, Luke não é o mesmo garoto perdido que era há poucos dias. Agora, ele é um buscador, um herdeiro em uma missão ancestral, um homem com um destino a cumprir. Com o mapa em seu poder, Luke começa sua trajetória em direção ao local marcado no pergaminho antigo. Mas o caminho não é fácil. O mapa é antigo, desenhado em uma época em que a floresta era diferente. Árvores morreram, novos caminhos foram criados, os rios mudaram seu curso. O que parecia uma caminhada simples se torna um obstáculo após obstáculo. Durante os primeiros dias seguindo o mapa, Luke enfrenta predadores que ele nunca imaginava que existiam naquela floresta. Uma noite, um jaguar gigantesco aparece nos limites de seu acampamento, seus olhos brilhando como duas moedas queimadas na escuridão. Luke não entra em pânico. Ele se move lentamente, pega um galho em chamas de sua fogueira e o agita diante do animal selvagem. O jaguar rosna, considerando se vale a pena o confronto, mas finalmente decide que não. Ele desaparece na escuridão como um fantasma, deixando apenas rastros de patas na terra mole. Mas esse encontro deixa claro para Luke que a floresta não é apenas um lugar de beleza. É um lugar onde morte é constante, onde os fracos são eliminados e apenas os fortes avançam.
Ele compreende que seu pai nunca o preparou apenas para sobreviver a abandono emocional. Ele o preparou para sobreviver a tudo isto. A fome o acompanha em passos constantes. Nem sempre consegue caçar ou pescar. Alguns dias, ele come apenas raízes e frutas que identifica com dificuldade. Seu corpo emagrece, seus ombros perdem musculatura, suas bochechas se afundam, mas sua mente permanece aguçada, sua determinação permanece intacta. Tempestades brutais o apanham de surpresa em dias em que ele está longe de qualquer abrigo. A chuva cai em cortinas tão densas que ele não consegue ver a mão na frente de seu rosto. Os raios iluminam a floresta em flashes de luz branca, e o trovão é tão alto que parece que o céu está se rasgando. Luke se prende à base de árvores antigas, esperando que a tormenta passe, seus dentes batendo de frio, seu coração batendo no ritmo do caos ao seu redor. Há também a constante sensação de que ele não está completamente sozinho naquela floresta. Sons estranhos que não consegue identificar. Passos que parecem segui-lo, respiração que não é de animais que ele reconhece. Às vezes, ele vira rápido, esperando pegar alguém ou algo desprevenido, mas não vê nada. Apenas árvores, sombras e a floresta em seu silêncio palpável. Essa sensação de ser observado o afeta psicologicamente. Durante as noites, ele mal consegue dormir, seus olhos se abrindo a cada som. Ele começa a questionar se perdeu a sanidade mental, se a solidão finalmente conseguiu penetrar sua defesa. Mas uma parte dele suspeita que há algo mais real por trás disso. Luke também descobre que o mapa o leva através de áreas onde a floresta é particularmente hostil. Pântanos onde um passo em falso pode significar desaparecimento lento. Encostas tão íngremes que uma queda significaria o fim. Ravinas onde o som ecoa infinitamente, distorcendo as percepções de distância e direção. Um dia, enquanto atravessa um pântano, Luke quase perde seu cavalo. O animal fica preso na lama escura, afundando lentamente. Luke trabalha freneticamente, cavando ao redor das patas do animal com um galho afiado, criando espaço para que o cavalo se mova. Leva horas, mas finalmente consegue libertar o animal. Ambos saem do pântano cobertos de lama pegajosa. E Luke percebe que praticamente perderia o único companheiro que realmente possui. Ele abraça o cavalo naquela noite, sussurrando promessas de que os dois chegarão ao fim desta trajetória juntos. Primeira perseguição é quando Luke está cruzando um riacho rasamente que ele primeiro os vê. Caçadores, homens que não pertencem à floresta como Luke pertence. Seus movimentos são pesados, desastrados. Eles usam equipamentos que cintilam sob a luz do sol, reveladores de suas posições. Mas seus olhos são atentos, perigosos. Luke reconhece imediatamente que esses homens não estão ali para acaso. Eles estão procurando por algo específico, ou por alguém específico. Ele se esconde atrás de uma árvore gigantesca e os observa de longe. Há 5 deles. Todos carregam mochilas pesadas e ferramentas de escavação. Um deles segura um documento, parecido com o mapa que Luke encontrou na caverna. Quando se aproximam o suficiente, Luke consegue ouvir suas conversas. Ele deve estar aqui em algum lugar, diz um dos homens, o que parece ser o líder. Um homem com uma cicatriz vermelha atravessando seu rosto. Os registros dizem que alguém da linhagem herdou o mapa. Ele tem que estar procurando pelo tesouro. E quando o encontrarmos, pergunta outro, um homem mais jovem, sua voz traindo nervosismo. Quando o encontrarmos, responde o líder com um sorriso que não revela conforto. Nós convencemos a entregar voluntariamente. E se ele se recusar, bem, temos outras formas de persuasão. Luke sente o pânico subir em sua garganta. De alguma forma, outras pessoas sabem sobre o mapa. Sabem que ele está ali. Sabem que ele pode levar ao tesouro.
A noite toda, Luke se move silenciosamente, criando uma pista falsa que o leva longe de sua rota original. Ele deixa pegadas que indicam que ele está se movendo em outra direção, marcas que os caçadores certamente seguirão. Mas Luke segue uma rota diferente, através de partes da floresta tão densas que quase nenhum humano conseguiria passar. Durante 2 dias, ele permanece em silêncio quase absoluto, comendo apenas o mínimo necessário, dormindo com um olho aberto, segurando a faca de seu pai em uma mão a noite toda. No 3º dia, enquanto ele está coletando água em um riacho escondido, uma emboscada se desenvolve. Os caçadores o cercam, surgindo de entre as árvores como espectros. Luke está em desvantagem numérica e em desvantagem em termos de equipamento. Mas ele tem algo que eles não têm: conhecimento desta floresta e desespero. "Olá, garoto", diz o líder, o homem da cicatriz vermelha. "Nós sabemos que você tem um mapa. É muito melhor você apenas nos entregar. Não queremos machucá-lo. Apenas queremos o que nos pertence." "O mapa não pertence a você", responde Luke, sua voz surpreendentemente calma. "Pertence à minha família. Pertence a mim." "Sua família?", riu o homem. "Sua família não será capaz de ajudá-lo aqui. Apenas você e nós. E você está cercado." Luke observa a floresta ao seu redor, medindo cada distância, cada possibilidade. Ele vê uma árvore com uma queda de galhos que poderia criar um caminho de fuga. Ele vê água, que pode servir como barreira. Ele vê a topografia do terreno, que conhece melhor do que qualquer mapa. Em um movimento rápido, que surpreende até a si mesmo, Luke corre em direção à árvore, pulando com uma agilidade que acreditamos que apenas os jovens selvagens possuem. Os caçadores tentam alcançá-lo, mas ele se move através da vegetação densa como um fantasma, se contorcendo através de espaços que parecem impossíveis para um corpo humano passar. Ele corre sem parar, seus pulmões queimando, seus músculos protestando. Ouve os gritos dos caçadores atrás dele, ouve a frustração em suas vozes enquanto o perseguem. Mas Luke é mais rápido. Ele conhece esta floresta de uma forma que eles nunca conhecerão. Finalmente, após horas de perseguição, Luke alcança um ponto onde a floresta se abre em um abismo. Um vale profundo que separa 2 lados da montanha. Luke não hesita. Ele conhece estas terras. Ele viu este lugar no mapa. Há um caminho estreito que atravessa o lado do abismo, praticamente invisível para alguém que não sabe que está lá. Um a um, os caçadores chegam ao ponto e param, incapazes de seguir além. Eles não têm a confiança, o conhecimento ou o desespero que Luke possui. "Você não conseguirá chegar ao tesouro", grita o líder, sua voz ecoando pelo abismo. "Você é apenas um garoto, você morrerá lá sozinho." "Talvez", responde Luke, sua voz carregada de uma convicção que não sentia momentos atrás. "Mas morrerei tentando. Aquilo que você procura não é para pessoas como vocês." Luke segue o caminho invisível com cuidado meticuloso, seus pés encontrando apoio em rochas que parecem não existir para olhos inexperientes. Seus dedos se agarram às fissuras da rocha, seu corpo pressionado contra a parede do abismo. O vento o puxa e o empurra, testando seu equilíbrio a cada momento. Os caçadores permanecem do outro lado, impotentes, seus gritos ficando mais distantes conforme Luke avança. Quando finalmente alcança o outro lado, seguro novamente em terra firme, ele ouve o último brado de frustração do líder. "Isto não terminou! Nós o encontraremos de novo!" Luke segue em frente, sabendo que aquelas não são palavras vazias. Os caçadores agora sabem que ele existe, que ele tem o mapa, que ele está procurando pelo tesouro. E de alguma forma, de algum lugar, eles continuarão o perseguindo. Mas há algo que mudou nele depois dessa perseguição. Luke não é mais apenas um garoto fugindo de seu passado.
Agora ele é um homem lutando por seu destino. A tensão entre ele e aqueles que o perseguem apenas intensifica sua resolução. Pare tudo. Você conseguiu perceber o que está acontecendo aqui? Uma mãe que abandona o filho, um mapa antigo, um legado secreto de séculos atrás. Isso está ficando completamente insano. Se você quer ver no que tudo isto vai dar, no que Luke vai descobrir, o que vai encontrar em seu caminho, então você precisa curtir este vídeo. Agora, inscrever-se no canal e não esqueça de compartilhar com alguém que adora histórias épicas como esta. Porque essa história ainda tem muito mais reviravoltas para vir. Deixa esse like aí, me ajuda. Agora deixa eu continuar. 2 semanas após a perseguição pelos caçadores, Luke começa a notar algo que o congela o sangue nas veias. Ele está sendo seguido por alguém, ou algo, que é muito mais astuto que os caçadores que conseguiu escapar. A figura aparece primeiro apenas como um borrão nas margens de sua visão. Uma sombra entre as sombras. Um movimento que não pertence ao padrão natural da floresta. Luke pode sentir sua presença antes mesmo de vê-la claramente. É um formigamento na base de sua coluna, uma sensação primitiva que evoluiu em humanos durante milhões de anos para alertá-los sobre ameaças iminentes. Noite após noite, quando Luke acorda de seus períodos de sono intermitente, ele a vê. A figura, sempre à distância, sempre observando, nunca se aproximando, nunca atacando, apenas observando. Um dia, enquanto Luke repousa embaixo de uma árvore gigantesca, ele consegue ver a figura com um pouco mais de clareza. É uma mulher. Seu cabelo é longo e grisalho, tecido com fitas que parecem ser feitas de materiais naturais da floresta. Seus olhos, mesmo a essa distância, parecem brilhar com uma inteligência antiga, como se tivessem visto séculos passar. Luke permanece imóvel, fingindo não tê-la notado. Mas seu coração está disparado, seus sentidos ampliados. Quem é ela? Por que o segue? É um perigo? É um aliado? Durante uma noite particularmente fria, quando a chuva cai em gotas pesadas e frias, a mulher finalmente se aproxima de seu acampamento. Luke a deixa chegar perto, sua faca escondida em seu cinto, seu corpo tenso como uma corda prestes a se romper. Você é o neto de Sarah, diz a mulher em voz baixa, uma constatação que não é uma pergunta. Sua voz é rouca, como se não tivesse falado em anos. Como você sabe meu nome? Pergunta Luke, sua mão se movendo para a faca. Eu conheci sua avó, continua a mulher, ignorando a ameaça implícita de Luke. Eu prometi a ela que observaria você quando chegasse a hora. Eu prometi que o protegeria se necessário. Por quê? Pergunta Luke, ainda desconfiado, mas com um brilho de esperança. Porque o legado que você carrega é muito maior do que você compreende. Existem forças nesta floresta, forças muito antigas, que estão despertando com sua presença. O mapa que você encontrou não é apenas um desenho de um caminho, é um chamado ancestral. A mulher senta perto do fogo, sua presença trazendo uma sensação de calma, apesar da tensão. Meu nome é Elara, eu sou guardiã desta floresta há muitos anos. Sua avó foi minha amiga há muito tempo atrás. Quando ela morreu, ela me deixou instruções. Ela sabia que você viria. Sabia que seria abandonado e sabia que precisaria de ajuda, não apenas para sobreviver, mas para compreender o que realmente significa ser herdeiro daquilo que ela deixou para você. Luke sente as lágrimas queimarem seus olhos. Finalmente, alguém que pode responder suas perguntas. O tesouro que você procura, diz Elara, seu olhar fixo no fogo. Não é apenas riqueza ou conhecimento antigo. É responsabilidade, é poder, é a capacidade de transformar vidas. Sua avó sacrificou muito para preservar o legado da sua linhagem. E sua mãe,
Elara hesita, escolhendo as palavras com cuidado. Sua mãe foi testada por aquilo também. Testada? Pergunta Luke, confuso. Sim, ela foi deixada para trás também uma vez. Como você foi, mas ela falhou o teste. Ela não conseguiu suportar a solidão. Ela não conseguiu encontrar a força em si mesma. Por isso, ela passou o teste adiante para você, esperando que você tivesse o que ela não tinha. Naquela noite, enquanto a chuva continua caindo lá fora, Elara conta histórias. Histórias sobre a linhagem de Luke, sobre cowboys que viveram séculos atrás e que não eram apenas caçadores ou criadores de gado, mas guardiões de conhecimento antigo que os povos indígenas da região confiaram a eles. Ela fala sobre como o legado cresceu ao longo dos séculos, como se tornou um fardo que apenas os mais fortes podiam carregar, como a avó de Luke dedicou sua vida a preservá-lo até sua morte prematura, e ela fala sobre os caçadores que o perseguem. Não são simples saqueadores, mas membros de uma organização antiga que sempre procurou pelos segredos do legado para usá-los para seus próprios fins. Quando Elara finalmente se cala, Luke compreende que sua vida mudou novamente. Ele não está mais sozinho, e a floresta que o abandonou tornou-se um aliado. Nos dias que seguem, Elara o guia através de caminhos que o mapa não mostra. Caminhos que ela conhece porque os caminhou durante décadas. Ela o ensina a reconhecer sinais que a floresta oferece, símbolos deixados por guardiões anteriores do legado. Uma noite, enquanto descansam em um acampamento próximo a um riacho que brilha sob a luz lunar, Elara o leva a uma caverna que o mapa menciona, mas que Luke nunca conseguiria encontrar sozinho. Dentro desta caverna há inscrições, centenas delas, cobrindo as paredes inteiras. Isto, diz Elara, apontando para os símbolos antigos, é o verdadeiro mapa. Não apenas de locais, mas de conhecimento. Sua avó ajudou a preservar isto. Os símbolos contam a história de como viver em harmonia com a floresta, como usar seus recursos sem destruí-la, como construir uma comunidade que prospera não através da ganância, mas através do respeito. Luke passa horas estudando as inscrições, sua mente absorvendo cada detalhe. Ele começa a compreender que o abandono de sua mãe não foi apenas uma prova de sobrevivência física. Foi uma prova de se ele seria digno de herdar responsabilidades que vão muito além de riqueza material. Mas a paz é efêmera. A tensão que Luke sentia diminuir agora volta com força renovada. Os caçadores, determinados e impulsionados por algo que vai além de simples ganância, conseguem seguir seus rastros. Mesmo com Elara ao seu lado, Luke percebe que eles estão cada vez mais próximos. Uma manhã, quando Luke e Elara estão estudando os símbolos da caverna, eles ouvem vozes no exterior. Muitas vozes, mais caçadores do que da última vez. Eles não desistiram, sussurra Elara, sua voz carregada de preocupação. Eles devem ter encontrado aliados. A organização que os envia está levando isto a sério. Luke e Elara se movem silenciosamente para um corredor lateral da caverna que Elara conhece. Eles escapam antes que os caçadores consigam bloqueá-los completamente. Nos dias que seguem, há uma perseguição pelo coração da floresta. Os caçadores têm números a seu favor. Têm equipamento moderno, mas Luke e Elara têm a floresta. Eles a usam como arma, criando obstáculos que parecem acidentais, mas que são cuidadosamente planejados. Luke lembra-se das lições de seu pai, das histórias que ele contava sobre guerreiros antigos que usavam a terra como sua melhor defesa. Ele e Elara canalizam essa sabedoria. Durante uma perseguição particularmente tensa, Luke consegue reunir os caçadores em um local onde a floresta oferece uma vantagem tática para ele. O terreno é irregular, cheio de galhos caídos e raízes que se projetam. Os caçadores, em sua ganância, avançam sem cuidado. O confronto é inevitável.
O líder da perseguição, não o homem da cicatriz vermelha de antes, mas alguém novo, alguém que parece ser o verdadeiro comando da operação, finalmente o alcança cara a cara. Luke, diz o homem, e há algo familiar em sua voz que Luke não consegue identificar imediatamente. Você tem algo que pertence a pessoas muito poderosas. Se você nos der o mapa, o legado, os documentos, você pode ter uma vida normal. Você pode esquecer tudo isto e deixar tudo isto nas mãos de pessoas que querem explorar o legado? Responde Luke, sua voz firme. Deixar que vocês usem o conhecimento de minha família para enriquecimento pessoal? Não. Então você escolhe o sofrimento, diz o homem. Você escolhe a dor, porque nós não desistiremos. Nós continuaremos até conseguir o que queremos. Então, vocês sofrerão junto comigo, responde Luke, porque enquanto estiverem me perseguindo, estarão procurando também pela floresta, pelo legado, pela verdade. E a verdade sempre encontra um caminho. Naquele momento, Elara emite um grito que ecoa através da floresta. É um som primitivo, antigo, que parece ativar algo na própria floresta. Os pássaros explodem de seus ninhos, criando nuvem de asas batendo. Os animais começam a convergir para a área, como atraídos por um chamado invisível. Não de forma agressiva, mas de forma que cria caos e confusão entre os caçadores. Os caçadores apavorados recuam. Eles correm, deixando para trás mochilas e equipamento. Eles foram derrotados, mas não completamente. Luke sabe que isto é apenas uma pausa na luta. Após a perseguição, Luke e Elara precisam agir rápido. Os caçadores voltarão, reforçados e mais determinados. Não há tempo para aprender lentamente. Tempo é um luxo que Luke não possui. Elara o leva através de caminhos que parecem impossíveis. Trilhas que não são trilhas, passagens que parecem ter sido criadas especificamente para quem conhece os segredos certos. Eles atravessam rios em pontos onde a correnteza é fraca. Eles escalam encostas onde há pequenas cavidades que servem como degraus. E finalmente, depois de 3 dias de trajetória constante que testa os limites do corpo e da mente de Luke, eles chegam lá. Não é uma caverna grandiosa, não é um palácio escondido. É simplesmente um espaço claro no coração da floresta, onde as árvores formam um círculo natural que parece intencional, como se a própria floresta tivesse criado este lugar há muito tempo atrás para este momento específico. No centro deste espaço há um altar de rocha. E sobre o altar há uma caixa de madeira tão antiga que parece que vai desintegrar-se com um toque. Isto, diz Elara, sua voz carregada de reverência, é o tesouro ancestral. Não o que você esperava, tenho certeza. Mas é tudo o que importa. Luke se aproxima lentamente, como se aproximasse de algo sagrado. Ele abre a caixa com cuidado infinito. Dentro não há ouro, não há joias que brilhem. Há pergaminhos, dezenas deles, alguns tão antigos que parecem que vão se despedaçar se tocados com força. Mas todos contêm conhecimento. Conhecimento sobre como construir comunidades que são autossuficientes, como harmonizar a necessidade humana de progresso com o respeito pela natureza. Como cultivar a terra sem destruí-la, como curar doenças com recursos naturais, como mediar conflitos com sabedoria em vez de violência. Há também registros financeiros de séculos atrás, mostrando como sua linhagem acumulou riqueza, não através da exploração, mas através de negócios justos e práticas sustentáveis. Há mapas de depósitos de recursos valiosos na floresta que nunca foram explorados porque a responsabilidade dos ancestrais era protegê-los, não consumi-los. E há algo mais. Há uma série de cartas, escritas ao longo de gerações, cada uma de um membro da linhagem para seu herdeiro. Cada carta conta uma parte da história.
Cada carta explica o propósito, o fardo, a responsabilidade. Luke senta no chão, segurando uma dessas cartas, a de sua avó. Ela foi escrita apenas dias antes de sua morte, e Luke consegue imaginar suas mãos trêmulas, escrevendo cada palavra. Meu querido Luke, lê em voz alta. Se você está lendo isto, significa que você compreendeu. Significa que você foi testado e aprovado. O que você herdou não é apenas conhecimento, é a chance de mudar o mundo. Nossas ações ecoam através das gerações. Tudo o que preservamos, tudo o que criamos, agora está em suas mãos. Não será fácil. Haverá aqueles que tentarão roubar isto, corrompê-lo, usá-lo para fins egoístas. Mas você é forte o suficiente. Você é sábio o suficiente. Você é bom o suficiente. Faça-nos orgulho. As lágrimas correm pelo rosto de Luke enquanto ele segura as cartas de seus ancestrais. Pela primeira vez, desde seu abandono inicial, ele não chora de dor ou desespero. Ele chora de compreensão. Ele chora porque finalmente sabe que ele importa. Que sua existência não é um acidente ou um erro. Que ele foi escolhido, testado e encontrado digno. Sua avó, diz Elara, colocando uma mão gentilmente no ombro de Luke, foi uma mulher extraordinária. Ela enfrentou muitos dos mesmos caçadores que o perseguem agora. Ela nunca permitiu que eles conseguissem o que queriam. E eu sei que você fará o mesmo. Confronto final com os caçadores. Mas a paz dura pouco. Enquanto Luke e Elara estão ainda absorvendo o peso do que descobriram, ouvem vozes novamente. Muitas vozes. Os caçadores finalmente encontraram o local sagrado. E desta vez eles não vêm sozinhos. Eles trazem reforços. Homens e mulheres que parecem ser comandados por alguém cuja presença emana autoridade e poder. O líder, quando pisa no espaço sagrado, é uma surpresa chocante para Luke. É um rosto que ele conhece, um rosto que ele viu em fotografias antigas. Um homem que nunca deveria ter poder sobre o legado. Tio Daniel? Sussurra Luke, seu corpo congelando. Sim, sobrinho, diz o homem, sorrindo de forma que não revela bondade. Surpreendido? Sua avó e eu tínhamos visões muito diferentes para o futuro do nosso legado. Enquanto ela acreditava em preservação e harmonia, eu acreditava em exploração e poder. Quando ela recusou me dar acesso ao tesouro, eu procurei por outras formas. Levou tempo, mas finalmente encontrei a organização que tinha os recursos para me ajudar. Como você... Começa Luke. Como eu descobri que você o encontraria? Riu o homem. Querido Luke, sua mãe me manteve informado de cada movimento. Por que você acha que ela te abandonou? Não foi por nenhuma nobre razão de teste ancestral. Foi porque fiz um acordo com ela. Libertei-a da responsabilidade da linhagem e, em troca, ela garantiu que você eventualmente encontraria o tesouro. Você era apenas o meio para um fim. O mundo de Luke desaba novamente. O abandono não foi o que ele acreditava. Não foi para testá-lo. Foi uma traição completa. Sua mãe foi comprada. Ela vendeu seu próprio filho. Mas enquanto Luke processa isto, algo mudou dentro dele. A raiva que ele sente não é raiva de vítima, é raiva de alguém que finalmente compreende claramente o que precisa ser feito. Você não conseguirá isto, diz Luke, sua voz baixa e firme. Oh, mas conseguiremos, ri Daniel, porque vocês estão cercados e nós temos números. Números não importam, responde Luke. E então ele faz algo que ninguém esperava. Ele coloca a mão em um dos pergaminhos antigos e de repente parece compreender uma língua antiga, símbolos que seu corpo conhece instintivamente. Luke começa a recitar em uma língua que é tão antiga que parece que vem da própria terra. E conforme ele recita, a floresta responde. As árvores começam a se mover de formas que não são naturais. As raízes sob os pés dos caçadores começam a se contorcer, criando instabilidade.
Os sons da floresta se intensificam até que parecem ser um único grito primitivo. Os caçadores, apavorados, tentam fugir, mas o caminho que os trouxe até aqui se fecha, ou pelo menos parece que se fecha, com a vegetação se tornando impenetrável. Daniel, vendo que sua situação está se deteriorando, tenta sair do espaço sagrado, mas Luke permanece entre ele e a saída. Este tesouro não é seu, diz Luke. Nunca foi, e ele nunca será. O confronto é rápido. Daniel tira uma arma, uma ferramenta de perda cuja forma Luke nunca viu antes. Mas Elara move-se com a velocidade de alguém que já lutou muitas batalhas. Ela o desarma com um movimento que é simultaneamente belo e devastador. Daniel é aprisionado não pela força, mas pela realização. Ele compreende que perdeu, que sua ganância e ambição o levaram a um caminho do qual não pode retornar. Os caçadores, sem seu líder, sem sua motivação, começam a se render. Eles saem do espaço sagrado lentamente, derrotados não por violência, mas por algo muito mais poderoso. A compreensão de que o legado não pode ser possuído pela força, só pode ser herdado pela virtude. Quando o silêncio finalmente desce sobre o espaço sagrado, Luke permanece em pé, cercado pelos pergaminhos de seu legado, a responsabilidade do futuro pesando em seus ombros. Daniel é deixado para trás, preso não por cadeias físicas, mas pelos próprios remorsos de suas ações. Elara o leva a um local seguro onde ele poderá refletir sobre suas escolhas, mas Luke sabe que isto não é realmente o fim. A luta nunca termina completamente quando se trata de preservar algo valioso. Haverá sempre aqueles que tentarão roubar, corromper, explorar. A verdadeira batalha agora é como usar o legado para criar algo que seja maior que qualquer indivíduo, algo que seja tão forte em seus fundamentos que não possa ser quebrado por ganância ou ambição. Luke passa semanas estudando os pergaminhos com Elara. Ela o ensina não apenas a ler os símbolos antigos, mas a compreender sua profundidade. Cada documento é uma lição em si mesmo. Um documento fala sobre como seu antepassado mais antigo, um cowboy chamado Marcus, descobriu que a floresta abrigava povos indígenas que tinham conhecimento ancestral que datava de 1000 anos. Em vez de usurpar este conhecimento, Marcus fez uma aliança. Ele jurou proteger os segredos deles, e em troca, ele e sua linhagem receberam acesso àquela sabedoria. Outro documento fala sobre como sua avó enfrentou crises similares, como ela navegou entre a ganância do mundo e a necessidade de preservar a integridade do legado. Mas há algo que todos esses documentos têm em comum: a compreensão de que o verdadeiro poder não está em esconder o tesouro, mas em usá-lo para elevar outros. Luke faz uma decisão que surpreende até mesmo Elara. Nós não vamos proteger isto como algo privado, diz Luke, apontando para os pergaminhos. Nós vamos usá-lo. Vamos criar uma comunidade aqui. Vamos trazer pessoas que precisam aprender, que queremos crescer, que desejam contribuir para algo maior que elas mesmas. É arriscado, diz Elara. Quanto mais pessoas souberem sobre o legado, mais será alvo. Sim, concorda Luke, mas também será mais forte. Uma árvore que cresce sozinha pode ser cortada. Uma floresta inteira é praticamente impossível de derrotar. Nos meses que seguem, Luke começa a construir. Não um palácio ou um tesouro guardado, mas uma comunidade. Ele e Elara trabalham com artesãos locais, com agricultores, com pessoas que buscam uma vida diferente. Eles constroem estruturas que se harmonizam com a floresta em vez de destruí-la. Eles criam sistemas agrícolas que respeitam o solo e a água. Eles estabelecem áreas de estudo onde o conhecimento do legado é ensinado não como dogma, mas como ferramentas para uma vida melhor. A comunidade cresce gradualmente. Pessoas chegam atraídas pela reputação de Luke, pela promessa de uma vida diferente, de um propósito
que vai além do puramente material. E quando os caçadores retornam, tentando novamente reivindicar o tesouro, eles encontram não um jovem garoto assustado, mas um líder de uma comunidade inteira. Eles encontram não um tesouro guardado, mas conhecimento disseminado entre centenas de pessoas. Eles encontram que já é tarde demais. Os caçadores, sem nada para ganhar e tudo a perder, finalmente desistem. Estamos chegando na parte final. Você precisa ver o que acontece agora. Luke não apenas sobreviveu, mas transformou toda a sua vida em algo extraordinário. Se você ainda não curtiu este vídeo, faça isso agora. Inscreva-se no canal, porque o próximo vídeo vai ser ainda mais épico. E compartilhe com seus amigos, porque essa conclusão vai destruir sua mente. Deixa esse like gigante aqui. Vamos para o final dessa história de resgate absoluto. 1 ano se passa. 1 ano completo desde que Luke foi abandonado na floresta. 1 ano de transformação, de aprendizado, de sofrimento que eventualmente se transforma em sabedoria. Quando Luke retorna à sua cidade natal, ele não volta sozinho. Vem acompanhado por Elara e por várias pessoas da comunidade que ele construiu. Vem com conhecimento que mudará para sempre como as pessoas compreendem o trabalho sustentável e a construção de comunidades. A primeira parada de Luke é a casa de sua mãe. Ela o vê na porta e imediatamente seu rosto se contorce de culpa. Ela sabe, que ele descobriu a verdade sobre seu abandono, sobre seu acordo com Daniel, sobre toda a traição. Luke, começa ela, sua voz quebrando. Eu posso explicar. Você vendeu seu próprio filho, diz Luke, mas não há ódio em sua voz. Há apenas uma constatação de fato. Você escolheu ganância e liberdade sobre responsabilidade e amor. Sua mãe cai de joelhos pedindo desculpas, implorando pelo perdão que talvez não mereça. E Luke, naquele momento, compreende algo fundamental sobre si mesmo. Ele é melhor do que o sofrimento que ela lhe causou. Ele não pode apagar o passado, mas pode escolher quem será no futuro. Você pode vir com a gente, oferece Luke. Você pode aprender, você pode tentar se redimir, mas nada do que você disser mudará o que você fez. Você terá que viver com isso. Sua mãe não responde. Ela apenas continua chorando, perdida na magnitude de suas ações. Luke deixa a casa de sua mãe e vai para o conselho municipal da cidade. Lá, ele apresenta seu plano. Ele mostra os pergaminhos, compartilha o conhecimento. Ele oferece treinar pessoas da cidade em técnicas sustentáveis, que poderiam transformar toda a economia local. Mas isso é apenas o começo. Luke estabelece um fundo financeiro, utilizando os recursos indicados no legado de sua avó. Este fundo é dedicado a ajudar famílias que estão à beira da pobreza. Não é caridade no sentido tradicional, mas investimento. Luke ensina que um homem pescado ainda tem fome amanhã, mas um homem ensinado a pescar nunca passará fome. Ele trabalha com pequenos comerciantes, compartilhando as estratégias de negócios justos que encontrou nos pergaminhos. Ele ajuda a estabelecer cooperativas agrícolas que permitem aos pequenos fazendeiros ter acesso a mercados antes inacessíveis. A transformação não acontece da noite para o dia. Há resistência. Há aqueles que acreditam que o velho caminho é melhor. Há aqueles que veem Luke como uma ameaça porque ele representa mudança. Mas, gradualmente, a comunidade começa a mudar. Famílias que estavam à beira da ruína encontram esperança. Crianças que não tinham oportunidade de educação agora têm acesso a escolas. O próprio Luke estabelece um centro de aprendizagem onde o conhecimento do legado é ensinado a qualquer um que queira aprender. O maior segredo. Meses depois,
Quando Luke está em seu centro de aprendizagem, ensinando jovens sobre os princípios de sustentabilidade, Elara o chama para um lado. Há alguém aqui para vê-lo, diz ela, e seu rosto revela uma emoção que Luke nunca vira antes, um toque de tristeza misturado com esperança. Luke segue Elara para uma sala privada. E lá, sentada, está uma mulher que ele nunca vira antes, mas que de alguma forma reconhece em seus traços. É uma mulher idosa, cabelo completamente branco, mas olhos que brilham com a mesma inteligência que Luke vira em retratos de sua avó. "Meu neto", diz a mulher, e sua voz é como música antiga, algo que Luke sente que ouviu em sonhos. "Meu nome é Catherine, sou sua bisavó." Luke fica de pé, confuso. "Mas você não está viva nos registros. Você deveria estar morta há décadas." "Sim", sorri Catherine tristemente. "Todos acreditam que estou morta. E de certa forma, eu estava morta. Morta por dentro. Quando seu avô morreu há muitos anos, eu não consegui suportar a dor. Eu abandonei minha família, meu legado, tudo. Eu criei uma vida nova em outro lugar, isolada, sozinha, esperando poder morrer sem ter que encarar o que abandonei." "Por quê?", pergunta Luke. "Porque eu era covarde", diz Catherine com sinceridade que corta o ar. "Da mesma forma que sua mãe era covarde. Do mesmo jeito que cada geração foi testada, e alguns falharam completamente. Alguns de nós não temos a força inata para carregar o legado. Alguns de nós, quando confrontados com a magnitude da responsabilidade, simplesmente escolhemos fugir, escolhemos abandonar tudo e todos." Catherine se levanta lentamente, seus ossos protestando contra o movimento, cada articulação um testemunho dos anos que passou vivendo na solidão de sua própria criação. "Mas quando ouvi sobre você", continua ela, seus olhos se enchendo de lágrimas, "quando ouvi que um rapaz havia rejeitado o abandono como motivo para render-se, havia encontrado o tesouro sem mapas precisos, havia escolhido usá-lo não para enriquecer a si mesmo, mas para elevar os outros. Eu compreendi algo que levou uma vida inteira para aprender. Eu compreendi que a redenção nunca é tarde demais. Que mesmo que tenhamos falhado nas piores formas imagináveis, talvez possamos ajudar a próxima geração a suceder onde nós fracassamos." "O que você quer de mim?", pergunta Luke, sua voz carregada com a emoção de conhecer uma parte de seu passado que acreditava estar perdida. "Nada", diz Catherine com simplicidade dolorosa. "Absolutamente nada além da oportunidade. Apenas quero estar aqui, neste lugar que você está construindo. Quero testemunhar o que você está criando. Quero aprender de você. E talvez, se tiver tempo suficiente antes que minha vida termine, quero tentar reconstruir aquilo que destruí através de minha covardia. Quero tentar deixar um legado diferente daquele de abandono." Luke contempla sua bisavó por um longo momento. Ele vê em seus olhos toda a dor acumulada de décadas de remorso. E ele compreende naquele instante que o legado não é apenas sobre riqueza ou conhecimento ancestral. É sobre a possibilidade de transformação, sobre como ninguém está tão perdido que não possa encontrar o caminho de volta. "Bem-vinda", diz Luke, abraçando Catherine. "Bem-vinda para casa." Catherine desaba no abraço de seu neto, seus ombros tremendo enquanto ela finalmente libera lágrimas que guardou por toda uma vida. É um momento de redenção silenciosa, mas profunda. Nos meses que seguem, Catherine trabalha ao lado de Luke na comunidade. Ela traz perspectiva de décadas, uma compreensão de erros que devem ser evitados. Ela ensina não através de lições, mas através de sua presença, seu arrependimento, sua determinação em compensar o tempo perdido. E há algo mais que Luke descobre. Há uma razão específica pela qual Catherine retornou naquele momento exato. Ela traz documentos que sua avó escondeu há anos, documentos que revelam a história completa do legado. Documentos que mostram que o teste não era apenas para Luke. Era para toda a sua linhagem. Cada geração foi testada.
Cada geração teve a oportunidade de abraçar o legado ou rejeitá-lo. E cada geração que o abraçou teve a responsabilidade de passá-lo adiante de forma ainda mais significativa. Luke compreende agora que seu avô não morreu simplesmente. Ele foi assassinado por aqueles que queriam o legado para si mesmos. E Catherine, apesar de sua fraqueza e seu abandono, havia protegido os documentos que provam isto. O verdadeiro segredo, diz Catherine a Luke, enquanto mostram os documentos a Elara, é que o legado sempre foi maior do que qualquer família. Sempre foi para a humanidade. Seus ancestrais fizeram um pacto com forças muito maiores do que eles mesmos. Forças da natureza, forças da história, forças que clamam para que alguém herde a responsabilidade de proteger o equilíbrio. Diz Luke olha para os documentos, depois para Catherine, depois para Elara e finalmente para o horizonte através da janela do centro de aprendizagem. Ele vê a comunidade que construiu crescendo dia após dia. Ele vê crianças aprendendo as lições que seu avô tentou proteger. Ele vê famílias sendo salvas da pobreza. Então não é sobre mim, diz Luke, e não é uma pergunta. Nunca foi apenas sobre você, confirma Catherine. Mas você é o primeiro em muitas gerações que compreendeu isto. Um dia, quando Luke está caminhando pela floresta com Elara, ela o leva a um local que ele nunca havia visitado. É um ponto elevado, uma montanha pequena que oferece uma vista de toda a região. Seu avô me trouxe aqui uma vez, diz Elara, sua voz refletindo o peso dos anos. Ele me mostrou isto e me disse que um dia alguém viria que compreenderia, alguém que veria o quadro completo. Dela, Luke pode ver quilômetros em todas as direções, pode ver a floresta em toda a sua glória, mas também pode ver além dela. Pode ver cidades distantes, indústrias, a marca do progresso humano. Pode ver onde o equilíbrio está sendo quebrado, onde a ganância está danificando a terra. Isto é o que você protege, diz Elara. Não apenas o conhecimento antigo, mas o equilíbrio entre o que os humanos precisam e o que a terra pode oferecer. É uma luta que nunca termina. É uma luta que passa de geração para geração. Luke coloca a mão sobre o ombro de Elara. Então nunca termina. Não importa o quanto eu construa, não importa o quanto eu ensine, sempre haverá ganancia, sempre haverá quem quer explorar. Sim, confirma Elara. Mas cada pessoa que você converte para a causa do equilíbrio, cada comunidade que você constrói com princípios sustentáveis, cada criança que você ensina a respeitar a terra, cada um deles se torna um guardião também. A luta não termina, mas você não a luta sozinho. Luke compreende. A verdadeira vitória nunca é final. A verdadeira luta é contínua, mas isso não é desespero, é libertação, porque significa que o trabalho nunca termina, o propósito nunca diminui e a oportunidade de fazer diferença sempre permanece. 5 anos se passam desde que Luke foi abandonado na floresta. 5 anos de transformação, de dor transformada em sabedoria, de solidão transformada em comunidade. Luke, agora um homem aos 22 anos, fica de pé no telhado do grande salão de reuniões que a comunidade construiu. Abaixo dele, centenas de pessoas se reúnem para a celebração anual do Dia do Legado, o dia que marca o encontro de Luke com o tesouro ancestral. Ele observa as pessoas, vê agricultores que aprenderam técnicas sustentáveis, vê comerciantes que prosperaram através de práticas éticas, vê crianças rindo, jogando, seguras na sabedoria que seus pais aprenderam, vê sua mãe trabalhando como voluntária, tentando lentamente reconstruir sua vida através da redenção e do serviço. Vê Catherine, agora reconhecida pela comunidade, ensina às próximas gerações sobre os erros que cometeu, sobre a importância de não abandonar responsabilidade quando as coisas ficam difíceis.
Vê Elara, que finalmente permitiu que os conhecimentos que ela guardou sozinha durante décadas fossem compartilhados, libertada do fardo de ser guardiã solitária. Quando a celebração atinge seu auge, Luke desce para falar. Hoje, começa ele, sua voz ecoando através do salão, não celebramos apenas a descoberta de um tesouro, celebramos a descoberta de nós mesmos. Celebramos a compreensão de que cada um de nós tem o poder de transformar o mundo ao nosso redor. Luke caminha pelo salão enquanto fala, fazendo contato com olhos. Cada pessoa que ele vê, ele reconhece uma história. Uma história de transformação, de aprendizado, de escolha por fazer as coisas de forma diferente. Quando fui abandonado, continua Luke, eu pensava que era o fim. Eu pensava que não importava, que era dispensável, que o mundo seria melhor sem mim. Mas descobri algo muito diferente. Descobri que o abandono não foi o fim, foi um começo. Descobri que o legado que herdei não era para ser guardado em segredo, protegido contra o mundo. Era para ser compartilhado, era para ser usado, era para mudar vidas. Luke aponta para diferentes pessoas no salão. Vejo Marcos aqui, que estava à beira da falência quando conheceu a comunidade. Agora ele lidera uma cooperativa agrícola que alimenta 3 vilas. Vejo Sofia, que não tinha esperança de futuro, agora ensinando outros sobre sustentabilidade. Vejo Ricardo, que era caçador ilegal de recursos florestais, agora trabalhando como guarda florestal, protegendo a mesma floresta que costumava explorar. Cada um de vocês é parte do legado agora. Cada um de vocês é guardião. Não apenas do conhecimento antigo, mas de um futuro melhor. Luke pausa, suas emoções tocando a superfície. Minha avó escreveu uma vez que o verdadeiro tesouro não é ouro ou joias. É a sabedoria que transforma vidas. É o poder de escolher fazer as coisas diferentemente. É a coragem de enfrentar a dificuldade e emergir mais forte. Eu fui testado pela floresta, mas também fui salvo por ela. Fui traído pela minha mãe, mas também dado uma segunda chance de conhecer minha bisavó. Fui perseguido pela ganância, mas protegido pela sabedoria. E aqui é onde chegamos, em um lugar onde a comunidade é mais forte do que qualquer indivíduo, onde o conhecimento é compartilhado em vez de escondido, onde a transformação continua a cada dia. Luke olha para o céu através das janelas do salão. O sol está se pondo, tingindo tudo em ouro e laranja. O mundo ainda tem desafios enormes, diz Luke. Ainda há ganância, ainda há exploração. Ainda há aqueles que querem tirar do que construímos. Mas já não estamos sozinhos, já não estamos fracos, estamos juntos. E juntos somos praticamente inafastáveis. Então eu passo para vocês o mesmo desafio que meus ancestrais passaram para mim. Encontrem seu legado, descubram seu propósito e quando descobrirem, não guardem para si, compartilhem, multipliquem, transformem. Porque o verdadeiro tesouro nunca é algo que você possui. É algo que você cria, algo que você constrói, algo que você deixa para as gerações que virão depois. É o amor que você oferece. É a vida que você toca. É a diferença que você faz. Luke baixa a voz, tornando-a quase um sussurro que parece carregar todo o peso da revelação que ele tem experimentado. Há 5 anos, fui abandonado na floresta, mas em vez de desespero, encontrei propósito. Em vez de morte, encontrei vida. E em vez de vingança, encontrei redenção. E agora aqui estamos, todos nós, pronto para deixar nosso próprio legado. Quando Luke termina de falar, há silêncio. Um silêncio profundo, reverente, que é depois preenchido não por aplausos, mas por algo mais poderoso. É preenchido por compreensão coletiva. É preenchido pela realização de que cada pessoa no salão é parte de algo muito maior do que eles mesmos. Catherine, sentada na primeira fileira, coloca a mão sobre a de Elara. Ambas têm lágrimas nos olhos. Ambas compreenderam que a redenção é possível,
que mesmo quando tudo parece perdido, há sempre uma segunda chance. Enquanto a celebração continua, Luke sai para o exterior, precisando de um momento de solidão para processar tudo. Ele caminha para a floresta, aquela mesma floresta que o testou, que o torturou, que o moldou. Ela parece diferente agora, ainda selvagem, ainda poderosa, mas de alguma forma parece estar em paz com sua presença. Como se a floresta reconhecesse que Luke não veio para conquistá-la, mas para protegê-la. Luke coloca a mão em uma árvore centenária e sussurra: obrigado. Obrigado pela lição. Obrigado pela dor que se tornou força. Obrigado pela solidão que se tornou comunidade. E ouve a resposta da floresta, não em palavras, mas em sussurros de vento, no canto dos pássaros, no murmúrio de riachos distantes. Uma resposta que diz: você compreendeu. Você está pronto. Agora guie os outros. A história de Luke não termina aqui. De certa forma, ela apenas começou. Nos anos que seguem, a comunidade que ele construiu se expande. Novas comunidades são criadas usando os princípios que aprenderam. O conhecimento que estava guardado em segredo por séculos agora está disponível para quem desejar aprender. Luke recebe visitas de pessoas que ouviram sua história de longe, pessoas que foram abandonadas, pessoas que foram traídas, pessoas que perderam esperança. E ele oferece a mesma coisa que a floresta ofereceu a ele: a oportunidade de se transformar através da dificuldade. Sua mãe, eventualmente, encontra paz. Ela não é perdoada completamente por seus atos, mas encontra redenção em trabalhar com outras mães que enfrentam dificuldades similares, ajudando-as a encontrar a força que ela não tinha. Daniel, seu tio, passa seus últimos anos refletindo sobre suas escolhas. Eventualmente, ele testemunha para as autoridades sobre a organização que o financiava, ajudando a expor um sistema inteiro de exploração. Sua redenção é incompleta, mas seu arrependimento é genuíno. Elara, que viveu em solidão por tanto tempo, finalmente encontra paz ao compartilhar seu conhecimento. Ela se torna uma professora respeitada, uma guardiã não apenas do conhecimento antigo, mas da sabedoria de viver em harmonia com o mundo. Catherine passa seus anos finais rodeada pela comunidade que seu neto criou, finalmente em paz com suas escolhas passadas, não porque as nega, mas porque as compensou através de suas ações presentes. E Luke continua. Continuando a aprender, continuar a ensinar, continuar a crescer. Não como alguém que conquistou um tesouro, mas como alguém que compreendeu que a verdadeira riqueza está em cada vida tocada, em cada pessoa transformada, em cada comunidade que prospera. Pronto! Você chegou até aqui. Essa foi uma das histórias mais épicas de transformação e redenção que já contei. Você viu como Luke transformou o abandono em propósito, como ele transformou traição em comunidade, como a dor se tornou poder. Se você chegou até o final deste vídeo, você merece um obrigado gigante. Deixe esse like agora, como forma de dizer que você amou essa história. Inscreva-se no canal, porque histórias como esta mudaram vidas, e a próxima pode ser sua. E compartilhe com todos que você conhece, porque mensagens de esperança e transformação precisam ser espalhadas. Nos comentários abaixo, conte-me, qual foi o momento que mais te tocou? Qual foi a lição que você tirou dessa história? Eu vou ler cada comentário, eu prometo. Obrigado por estar aqui comigo até o final. Obrigado por acreditar em histórias de transformação. Obrigado por ser parte dessa comunidade. Agora, vai lá, deixa esse subscribe apertado e compartilha para alguém que precisa ouvir que sim. É possível transformar abandono em propósito, dor em poder, solidão em comunidade. Até o próximo vídeo, meus amigos e amigas. Que a floresta da vida os guie sempre.